Casas astrológicas vazias no mapa astral. E agora? Descomplicando o seu mapa astral. Muitas pessoas possuem casas astrológicas sem nenhum planeta no seu mapa de nascimento. Mas o que isso significa? Se a casa do casamento estiver vazia, você nunca vai casar? Calma e vem comigo que nesse vídeo eu te explico tudo. Oi pessoal, eu sou a Kim Lins, eu sou astróloga aqui no movimento Astrologia Luz e Sombra. Sou formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, astróloga profissional há mais de 10 anos. Sou formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de trazer aqui para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse é o quadro de astrologia terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser colocar todo esse nosso papo astrológico em prática, fica comigo até o fim que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal de contas, o que é uma casa vazia? Muitas pessoas costumam se referir a uma casa astrológica vazia quando ela não tem um planeta naquela casa astrológica. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Essa casa não tá vazia. Todas as casas astrológicas são sempre preenchidas pela energia de um signo. O que é uma casa astrológica? É uma área de experiência da vida. Então a gente tem a área do casamento, da família, do trabalho, da espiritualidade, da vida social e dos amigos. O signo que a gente tem em cada uma dessas casas vai contribuir para a gente entender quais são as habilidades e qualidades que a gente pode desenvolver nessa área da vida, como que a gente é naquela área da vida e também o que a gente pode encontrar ali nessas experiências quando a gente vai para o mundo para viver aquela casa astrológica. Então, a boa notícia, essa casa nunca está vazia. E tem mais, um signo sempre tem um planeta regente. O que é o planeta regente? Hoje em dia a gente tem os influencers, certo? E na astrologia não é diferente. A gente também tem os nossos influencers astrais. Cada signo tem o seu influencer, que é então o planeta regente. Então o signo que a gente tem ali preenchendo aquela casa, ele vai ser regido, vai ser influenciado por um planeta que está lá em outro ponto do mapa, em outra casa, em outro signo, estabelecendo contatos com outros planetas e tudo aquilo que aquele planeta, todas as posições que aquele planeta tem no nosso mapa vão influenciar aquela área da vida. Então, só com isso a gente já tem muitas informações importantes. Então, para dar um exemplo para vocês, eu lembro muito de uma grande amiga minha que no dia em que a gente se conheceu, a primeira frase que ela falou é que o grande sonho da vida dela era casar. E isso você já imagina, né? Nossa, deve ter uma casa 7, né, que é a casa do casamento, cheia, recheada de planetas, com esse sonho todo. E qual não é a surpresa? Essa casa era uma casa vazia. Não tinha nenhum planeta ali. Mas, como a gente já viu aqui, essa casa não está vazia. Essa casa é preenchida pela energia de um signo. E qual era o signo que ela tinha lá? O signo de Leão. Então, a casa 7 é uma área da vida que vai falar tanto daquilo que nos atrai, que desperta o nosso interesse numa parceria, quanto vai falar de como a gente vai vivenciar essas parcerias, quais são as qualidades que são importantes ali para a gente desenvolver aquela área da vida. Além disso, a casa 7 também ela funciona como se fosse um espelho, né? Aquilo que nos atrai no outro é, na verdade, aquilo que existe dentro de nós e que é só em parceria que a gente vai entrar em contato com isso e poder, então, desenvolver essa potência na nossa vida. Então, o que pode atrair ela, né? É uma pessoa forte, que tem ali o seu poder de comando,
que exerce esse lugar de uma autoestima, de uma autoexpressão no mundo. Ao mesmo tempo, o que ela vai buscar ali numa relação é estar com alguém que ela admira, mas ter o seu próprio lugar dentro dessa relação, né? Ter ali o seu trono, ter ali, né, a sua majestade. Eu sinto que o leão ali vem muito desse lugar de poder ocupar o seu território. Por isso, talvez até a ideia do casamento como algo muito importante na hora de fazer uma parceria, né? Que é firmar isso de forma tradicional, né? Para que aquele espaço ali esteja registrado. E depois vai falar daquilo que é dela, né? Então, é numa parceria, num casamento em que ela vai ao encontro da sua autoestima e da sua autoconfiança e descobre o poder da sua individualidade. Então, tudo isso eu tô só trazendo algumas informações do que só o signo naquela casa pode trazer pra gente. Mas como eu falei pra vocês, para além do signo, que já traz informações riquíssimas sobre como a gente vai vivenciar aquela área da vida, a gente tem o influencer astral daquele signo, que no caso de Leão é o Sol. O Sol é o planeta que rege o signo de Leão e ele vai trazer informações importantes pra gente. Mas é muito interessante, né, a gente pensar que o Sol é o centro organizador da nossa personalidade. Então, por mais que o Sol não esteja na casa 7, ele atua sobre aquela área da vida. Então, é uma área importante, né? E ela tem o Sol em Câncer, um signo que tem como potência, né, essa construção de uma intimidade, a valorização da sensibilidade, a conexão com a família. E esse desejo dela de casar ia para além da parceria. Existia realmente o desejo de construir uma família, de ter filhos. Então ali a gente já começa a entender algumas informações a mais sobre a potência, né, desse influencer lá nessa área do casamento. E eu lembro muito dela falando pro namorado dela na época assim, eu vou casar, você vai comigo? Ou seja, ela exercendo também esse poder de comando ali dentro da relação e podendo orquestrar aquela relação do jeito que ela entendia que era importante para ela. E não só ela casou, né, com o que na época era o namorado, como hoje também eles têm uma família linda, com uma filha. E então, gente, ela casou, tá? Além de ser um grande sonho, ela casou. Então, só para dar um exemplo de como várias informações para além do planeta na casa vão contribuindo para a gente entender como a gente vai viver aquela área da vida. E para além do nosso próprio mapa, porque aqui eu tô falando só do nosso próprio mapa, né? Então ela tinha ali um mapa com um leão na casa 7, com um sol em Câncer que influenciava essa área da vida do casamento. E mesmo não tendo nenhum planeta ali, mesmo tendo essa casa vazia, só que não, né? Mesmo tendo a casa sem um planeta e com a energia de Leão, ela casou. E para além então daquilo que a informação que o nosso próprio mapa traz, a gente também tem os trânsitos. O que são os trânsitos? O nosso mapa é uma foto do céu no momento em que a gente nasceu. Então, por exemplo, eu nasci em 89, então um céu lá de 89. Mas a gente está em 2023 e o céu de agora tá em movimento, né? Ontem foi o ano novo astrológico, o Sol entrou em Áries, né? Recentemente Saturno entrou em Peixes, então a gente tem o céu atual. E essa relação do céu de hoje com o nosso céu de nascimento é o que a gente chama de trânsito astrológico. O trânsito é esse planeta atual se movimentando no nosso mapa, né, fazendo essa ativação de alguns pontos do nosso mapa de nascimento. E aí é interessante, porque falei agora do Sol em Áries. O Sol acabou de entrar em Áries e o Sol, durante um ano, ele atravessa todos os signos. Isso significa que em um ano ele passa em todas as nossas casas astrológicas.
Então você pode, por exemplo, olhar para onde você tem Áries no seu mapa de nascimento e descobrir em qual área da vida que o Sol tá fazendo um passeio. E mesmo que você não tenha um planeta nessa área da vida onde você tem Áries, nesse momento o Sol tá iluminando, colocando luz e consciência, foco naquela área da vida. Então, no mínimo, todo ano você vai dedicar cerca de um mês para cada área da vida, tá? Então, mesmo que você não tiver um planeta numa casa astrológica no seu mapa, tenha certeza que tem os planetas em trânsito que estão trazendo foco para aquela área naquele momento. Então, o que eu sinto é que se a pessoa não tem planetas numa casa astrológica, no mapa astral dela, pode ser que aquela área da vida não seja a mais importante de todas durante toda a vida. Mas certamente vão existir momentos e fases em que aquela área vai se destacar por algum trânsito, né, por algum movimento que está acontecendo no céu e que está ativando e despertando aquela área da vida naquele momento. Então, mesmo que a gente não tenha algum planeta, vai que em algum momento, né, não tem nada também na casa 7, mas em algum momento ali passa um Júpiter lá e de repente é o momento que rola um casamento. Então a gente tem os trânsitos como grandes influenciadores também de como a gente está vivendo aquela área da vida. E outro ponto muito interessante para a gente pensar como uma área da vida pode ser despertada é através dos nossos relacionamentos. Uma pessoa que a gente se relaciona, ela tem um mapa próprio também. E quando a gente está nessa dinâmica relacional, os nossos mapas eles estão interagindo energeticamente. Quando a gente analisa isso na astrologia, a gente está analisando a sinastria, que é justamente essa relação energética entre duas pessoas. Então, eu lembro muito de uma cliente minha que também não tinha nenhum planeta na casa 7. E no caso dela, diferente dessa minha amiga, né? Ela nunca pensou em casar, nunca quis casar, não era uma questão para ela. E ela tava lá vivendo a vida sem se preocupar com isso. Até que ela encontrou uma pessoa, no caso dela, ela tem Gêmeos na casa 7, até que ela encontrou uma pessoa que tem o Sol em Gêmeos. E essa pessoa com o Sol em Gêmeos, e enfim, mais muitas outras coisas, mas especialmente o Sol, né? O Sol dessa pessoa que ela encontrou iluminou, colocou um foco ali numa área da vida que ela talvez não estivesse dando tanta atenção. E uma frase que ela me disse foi: ele me despertou o desejo de casar. Então, algo que não era o que ela estava procurando, focando, de repente vem alguém e ilumina aquela área da vida. Então é muito interessante porque o nosso relacionamento com outras pessoas, no fundo, é como se fosse um trânsito permanente, porque é uma interação entre os dois mapas que não está em movimento, porque são os mapas lá da época que cada um nasceu, né? Então, uma pessoa que a gente tem uma relação mais íntima, né, como um casamento, que você divide a vida, é como se você tivesse um trânsito permanente, que é essa relação, essa interação energética com essa pessoa. Então, vamos falar aí das dores e as delícias de cada relação, porque, obviamente, uma relação vai trazer tanto interações energéticas mais fluidas, quanto outras que também podem ser mais desafiadoras, e a gente vai assim desenvolvendo a relação e a nossa personalidade. Então hoje eu quis explicar para vocês que não existe casa vazia, que a casa é sempre preenchida pela energia de um signo e que o nosso próprio mapa nos traz muitas informações sobre como a gente experiencia determinada área da vida, ainda que aquela casa não tenha nenhum planeta. E para além disso, que o momento atual, através dos trânsitos, pode estar ativando uma área da vida do nosso mapa que a gente não tem planetas. Então, as tendências do momento estariam colocando foco, luz ali para a gente explorar aquela área da vida.
E além disso, os nossos relacionamentos. Cada pessoa tem um mapa e essas interações energéticas podem também colocar ali luz e consciência como se fosse um trânsito permanente em algumas áreas do nosso mapa que a gente não tem planeta, mas que no encontro com alguém, essa pessoa coloca um planeta dela ali. E para você colocar em prática tudo isso que a gente conversou aqui, você precisa ter em mãos a sua mandala do mapa astral, para ver se você tem alguma casa vazia, qual é o signo que tem ali, qual é o planeta regente ou o influencer astral daquela área da vida. E é aqui que vem a minha super dica. É só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Ali você vai descobrir todas essas posições do seu mapa de nascimento. Então vai lá, gera o seu mapa e depois volta aqui e me conta se você tem alguma casa que não tem planeta e como você se sente em relação a essa área da vida. E antes que esse vídeo termine, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo e semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!